E aí, galera, beleza? Vamos aí para mais uma revisão de resultados de empresas da Bolsa, né? Agora o mês de agosto é um mês que várias empresas divulgam os resultados do segundo trimestre de 2023, né? Então eu vou estar aqui apresentando algumas das empresas que a gente tem na nossa carteira recomendada e no nosso clube de investimentos, tá? A primeira aqui é o Itaú, né? Antes eu até recomendava investir mais em Itaúsa, né? Então eu tenho um vídeo aqui, vou deixar na descrição, um vídeo em que eu falo que o desconto da Itaúsa, né, o desconto de holding na Itaúsa, ele já não é mais tão atrativo como antes. O desconto era maior antes e a empresa começou a ficar mais diversificada, né? A holding começou a investir em outros negócios. Então, se tu prefere investir em Itaú via Itaúsa, tu tá também comprando um pouco a capacidade de alocação de capital desses gestores da holding. E não necessariamente vai ser uma boa alocação. Ele pode decidir investir em uma empresa de petróleo, por exemplo, e tu não achar que isso é um bom investimento, tá? Então, é melhor que tu tenha a decisão de alocação de capital, né? Dado que o Itaú paga muito dividendo, então tu vai saber o que fazer com esse dividendo, tá? É melhor do que deixar na mão do gestor da holding da Itaúsa. A Itaúsa começou a diversificar, né? Antes eles só pegavam, tinha participação do Itaú, pegava dividendo e distribuía, né? Agora eles começaram a alocar um pouco mais. Então, é, hoje eu acho que está melhor investir em Itaú via Itube, tá? Via as ações do Itaú mesmo. Então, essa aqui é a apresentação de resultados, né? Baixei aqui no site de RI do Itaú, né? O resultado veio ok, né? Veio como um reloginho, assim. O Itaú ele sempre dá um resultado muito parecido, assim, de acordo com a perspectiva de mercado e de acordo com o guidance da empresa, né? O que a empresa projeta. É um reloginho e é uma empresa que sempre dá bons resultados, né? A gente não vê muito crescimento e muita queda, ou seja, a gente não vê volatilidade nos resultados ao longo dos trimestres no Itaú. É quase sempre um ROI alto e um pouquinho de crescimento no lucro e na carteira de crédito. É basicamente isso, né? O Itaú ele tem uma gestão de risco muito boa, né? Uma gestão de risco imbatível. Vamos dizer assim que o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas, né? Cobrando juros. E o que faz essa qualidade desse empréstimo ser boa é a análise de risco, né? Tem muita gente lá dentro do Itaú que criou um sistema de análise de risco muito forte, né? Então, eles conseguem fazer com que a inadimplência seja baixa, né? Mesmo com o mercado ficando, às vezes, numa condição pior, né? A economia piorando, mesmo assim, eles conseguem manter a inadimplência baixa, né? E saber para quem emprestar o dinheiro. E aí que o Itaú consegue ter esse resultado muito robusto sempre, tá? É a capacidade de análise de crédito histórica de anos aí que o Itaú construiu, né? Então, por isso que o Itaú sempre tem esse resultado muito robusto e muito forte. Então, também por isso, né, se tu conhece o negócio bancário e conhece a cultura do Itaú, basicamente, investindo no Itaú, tu tá reduzindo o risco de perder muito dinheiro, porque primeiro é um banco muito grande no Brasil, é o too big to fail, né? Ele não pode quebrar, é um banco que não pode quebrar, que seria provavelmente resgatado por outro banco ou pelo governo, porque causaria um risco sistemático na economia, né? E a cultura empresarial e essa qualidade de gestão de risco construída nos últimos anos é um ativo muito forte isso, e isso vai impedir que o banco tenha prejuízos, por exemplo, né? Então, é sim um investimento de baixo risco aí entre as ações do Brasil, eu diria, tá? Não quer dizer que vai ser um bom investimento para sempre, mas eu acho que é um risco menor do que diversas outras empresas aí da bolsa. Então, com esse ROI elevado que a empresa tem, eu acho que é uma boa posição para ter alocada sim, tá? Então, o resultado recorrente gerencial aqui é o lucro do trimestre, né? Então, um crescimento aí de 3,6%. É uma variação aqui de trimestre a trimestre, tá? Então, é um retorno até considerável. 3% em relação ao trimestre anterior é um bom resultado, né? Então, o Itaú ele sempre cresce um pouco, assim, trimestre a trimestre, e ano a ano, né? Mantém um ROI alto. Então, por isso que é um negócio muito bom, né? Um banco que tem muita rentabilidade e consegue tá sempre crescendo um pouquinho. Não é um banco que está perdendo o negócio ao longo do tempo, tá? Eles vão se reinventando e melhorando a eficiência. A gente vai até passar por essa parte de eficiência aqui, que é o lado positivo da tese de Itaú, né? Em contrário com o risco da economia ficar um pouco pior, que é onde aumenta a inadimplência, que é o lado ruim do case, né? Então, a gente pode ver aqui que ROI, né? ROI consolidado, contando todos os países aí que Itaú tem presença, né? Principalmente a América Latina, está em 20%, 20,9%, aumentou um pouquinho até o ROI. Então, significa que o retorno sobre o patrimônio líquido do banco é muito bom, é bem acima da Selic, então mostra que a empresa
né, tem uma rentabilidade atrativa para o acionista, né? É acima de um custo de capital, qualquer custo de capital que tu colocar em modelo aí, esse ROI é acima. Tá? Outro dado importante aqui, a gente mencionar, depois a gente vai passar o índice de eficiência, né? O banco tem de se digitalizado mais, fechando agências, fechando caixas eletrônicos e buscando essa eficiência digital. Isso vai trazer mais margem para o banco lá no futuro. Se a economia parar de crescer e parar de crescer a carteira de crédito, que é onde o banco ganha dinheiro, a eficiência digital do banco é que vai fazer com que o banco consiga aumentar lucro, né? Então, bom resultado aqui em termos de números. E a inadimplência aqui, né, o NPL. Eu até vou abrir um texto aqui explicando o que é o NPL, que é basicamente a inadimplência de 90 dias, abaixo de 90 dias, né, em 3%. Aumentou um ponto percentual, mas ainda é um número considerado baixo, né, 3%. Aqui tem um bom artigo do Mais Retorno que eu vou colocar na descrição, também explicando o que é o NPL, que é uma das métricas mais importantes aí para bancos. Tá? É basicamente aí o que eles chamam de crédito não produtivo, é o crédito que não foi pago, né, pelo cliente. Né? Que estamos nos referindo aos empréstimos bancários realizados que não tenham sido devidamente pagos, nem sobre o valor principal, tampouco sobre os juros, ao longo dos últimos 90 dias. Ou seja, é a inadimplência do crédito dos clientes em relação aos empréstimos nos últimos 90 dias. Né? O banco monitora isso, porque ele tem que provisionar esse risco da galera não pagar o dinheiro, não pagar o crédito, né, que eles emprestaram. Então o banco ali tem que cuidar isso, porque é isso que, se essa inadimplência aumentar, é onde o banco perderia dinheiro, né? Então eles têm que manter isso sempre baixo. Vamos passar aqui ao longo do resultado do Itaú para a gente ver as principais linhas de negócio, né? Então carteira de crédito, que é onde o banco ganha dinheiro, que é o principal negócio aqui, aumentou, né? A gente pode ver que na análise ano a ano, que eu acho que é melhor para olhar aqui, junho, o segundo trimestre desse ano contra o do ano passado, 2022, a carteira de pessoas físicas aí cresceu 8,9% ano a ano, né? Um bom número aí de crescimento de carteira. O banco ainda está ganhando market share em empréstimos, né? É um mercado bem competitivo, com muitas fintechs entrando, e ainda assim o Itaú consegue aumentar aí nessa faixa de quase 10% ao ano empréstimos para pessoas físicas, tá? É incrível isso. Pelo que eu vi na apresentação de resultados do Itaú feita pelo CEO, eles focaram muito em alta renda, né? Clientes de alta renda, cresce a 2 dígitos ao ano essa classe de clientes. E também tem eles mantêm até um crescimento razoável aqui em micro e pequenas empresas, né? E em grandes empresas, tá? Então, no total aqui, a carteira de crédito do Itaú cresceu 6,2% ano a ano. É um bom resultado, tá? Não é um resultado extraordinário assim, mas é um resultado bom. Ou seja, se o banco sempre crescer isso aqui e melhorando a eficiência, o lucro do pro acionista sempre vai ser bom, né? Em termos de dividendos, tá? Essa parte de margem financeira eu acho que é uma parte muito aprofundada, não precisa entrar. Eu acho que o mais que a gente vale a pena olhar aqui para o acionista, pessoa física que investe em bancos, é olhar essa carteira de crédito, como que ela está evoluindo, se ela está crescendo, né, e a gente olhar a inadimplência, tá, como que ela está. Vai ter outros diversos números aqui, mas eu acho que é o principal que isso tu tem que olhar. Você tem que olhar se o banco está crescendo a carteira de crédito e está reduzindo a inadimplência, ou está mantendo ela estável, né? E aí é isso que vai gerar a rentabilidade do banco, né? Mas vão ter outros negócios ali, como cartão de crédito também é forte, a adquirência, né, é forte no Itaú, de seguros, mas acho que a atividade bancária principal é isso. Então aqui é a parte da inadimplência, né? A gente pode ver, esse aqui é o principal número, eu acho, né? O NPL de 90 dias, que é o que estava lá em cima. Inadimplência nos últimos 90 dias, tá? Então a gente pode ver que lá até março de 2020 ela estava no pico ali em 3,5%, ela caiu, né? Essa oscilação aí tem muito também da parte econômica da pandemia, etc. A gente pode ver que nos últimos trimestres o risco Brasil ele tem aumentado, né? A inadimplência ela tem aumentado, ela passou de 2,9 para 3,5. Mas isso é algo mais setorial, assim, para todos os bancos está acontecendo. E o que importa aqui para o banco é isso não despegar muito, né? Ele não sair muito fora de controle. Se ele conseguir manter aí nessa faixa aí a inadimplência, nesses 3 ponto algo por cento, mesmo com a economia piorando, ainda tá ok, né? Tá ok para a gestão de risco do banco, tá? Então, toda essa parte que eu falei de análise de crédito é toda para cuidar para que essa inadimplência que ela não dispare, né? Então, dá para ver que ela tá piorando nos últimos trimestres, mas ainda tá bem ok aí para um banco como o Itaú, tá? Então, a outra parte interessante aqui pro balanço é essa aqui, ó, pessoal.
a transformação digital, né? A gente pode ver que nesse gráfico aqui a parte cinza é o share digital, né? É a proporção, né, da operação digital do banco em relação ao resto. Então a gente pode ver que isso está aumentando, né, ao longo dos últimos trimestres. Então o banco ele está investindo em digitalização, ele está fechando agências, né, e pontos, né, e até caixa eletrônico, né? Então isso está fazendo com que o banco ganhe mais eficiência. E também eu vi na apresentação que eles estão focando muito em inteligência artificial, né? O Itaú ele tá atendendo clientes hoje já com inteligência artificial. Então eles estão até monitorando o número de atendimento que eles estão conseguindo fazer com os clientes sem investir em pessoal, né? Sem investir em treinamento e tal, só com robôs. E isso eles estão conseguindo até identificar novos negócios nessa interação com o cliente via inteligência artificial. Isso está até gerando mais negócio para o banco, tá? De acordo com a apresentação do CEO. Beleza? E para fechar aqui, eu acho que ver o guidance, né? O guidance é o que o banco projeta para os próximos resultados, para os próximos trimestres aí. Então eles mantiveram quase tudo aí do que estava projetado e só cresceram um pouco a receita de prestação de serviços, porque de acordo com eles a economia está um pouco mais fraca do que eles estavam planejando, tá, pessoal? Então ainda é um crescimento ok aí, né? Crescimento aí de 6 a 9% na carteira de crédito esperado, né? O banco crescendo sempre um pouquinho, trimestre a trimestre, um pouquinho ano a ano, que é o que mantém o negócio do Itaú aqui, tá? E se a gente for olhar agora, então, vamos olhar os números, né, fundamentalistas do Itaú aí, né? O Itaú ainda, ele é um investimento de valor, eu diria, né? Tem um PL baixo aí de 8 vezes, um PVPA de 1.5, que tá dentro aí de um número aceitável para um banco que cresce um pouco a operação. É mais legal a gente olhar aqui no Status Invest, que a gente consegue ver o histórico desses múltiplos, né? Principalmente PL e PVPA, que eu acho que são os principais para bancos aí, né? Para a gente ver o quanto está barato a operação do Itaú, a ação do Itaú, né? Vamos pegar o PVP histórico aqui, né? O preço sobre o valor patrimonial da ação. A gente consegue ver que tem uma média de 1,84 vezes aí desde 2011, tá? Então, hoje, o Itaú, né, com toda essa rentabilidade com um ROI de 20%, acima de 20%, com um monte de fintech entrando, com o mercado mais competitivo, ele está dando resultado e está com um PVPA abaixo da média, tá? Então, assim, ó, a mínima aqui foi 1,34, onde estava extremamente barato o banco, e ainda está barato, tá? Tá em 1,5 aqui, abaixo dessa média de 1,34. Então, daria para esperar que o banco pode voltar a operar nessa média aí, né? Ao longo do tempo. Então, basicamente é isso. Comprar quando a gente acha que está barato, esperar o mercado voltar a empresa para o seu valor justo, tá? Então, acho que daria para acreditar um pouco nessa tese. E o preço-lucro também está em linha aqui, né? Está um pouco abaixo da média histórica, está aqui em 8 vezes, sendo que a média é em 10 vezes, né? O banco já operou aí a 13, 16 vezes o lucro. Então, ambos múltiplos estão abaixo da média, o que corrobora a tese aí, né? De investir em um banco rentável e barato e um banco muito seguro, né? Que tem muito esse cuidado com a carteira de crédito e inadimplência. Então, acho que é isso, pessoal. A tese segue aqui, Itaú continua sendo um reloginho, uma empresa que sempre vai dar resultados bons, né? Com baixo risco e bons dividendos, né? Também tem um dividend yield atrativo aí, Itaú tá dando 5,5%. Eles não estão distribuindo muito nessa. Eu vou mostrar aqui ultimamente porque eles estão investindo muito, né, no negócio para a parte de digitalização. A gente pode ver aqui que no lucro líquido histórico do Itaú ele vem crescendo, né, pouquinho a pouquinho aí, trimestre a trimestre. Só que a distribuição de proventos foi muito maior aqui na parte de 2018 a 2020. Né? O banco distribuía quase tudo todo o lucro que tinha. Ultimamente essa barra verde desceu os proventos, porque o banco começou a segurar um pouco mais capital, né? Tanto porque veio pandemia e o ambiente ficou um pouco mais arriscado, e também para investir nesses novos negócios, digitalização, inteligência artificial, para que o negócio tenha mais eficiência no futuro, tá? Então dá para esperar que o lucro cresça, né, no futuro, dado que a empresa está fazendo investimento para isso, tá? Beleza, pessoal? É isso. Peço aí para quem está curtindo os vídeos, dar um like aí, se inscrever no canal. E vou seguir fazendo outras revisões de empresas da nossa carteira aqui, beleza? Valeu, um abraço, tamo junto.